Falando em eleições, a gente tem aí um bololô que está se formando nas articulações da direita para a disputa do Senado em Santa Catarina. Hoje, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou um vídeo, uma foto nas redes sociais, fez uma postagem nas redes sociais, dando apoio à deputada federal Caroline de Toni. Ela é do PL de Santa Catarina. A parlamentar afirmou ter ouvido do presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, que não há vaga para ela concorrer ao Senado pela legenda. Qual que é a articulação aí do Valdemar Costa Neto em Santa Catarina? O Valdemar Costa Neto apoia a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. E apoia também a candidatura do atual senador Esperidião Amin na outra vaga. Né? O Esperidião Amin é do PP de Santa Catarina. Então, o Valdemar Costa Neto já se comprometeu com o Jair Bolsonaro para apoiar o Carlos Bolsonaro e se comprometeu com o Ciro Nogueira, presidente do PP, para apoiar o Esperidião Amin. Aí vem a Michele Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher, é do mesmo partido do Valdemar Costa Neto, e bota esse post aí. Ela já vinha falando que iria apoiar a Caroline de Toni. Ela postou uma foto dizendo: estaremos com você. Vai ter inclusive uma reunião hoje do Valdemar Costa Neto, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que também é do PL, e a Caroline teve uma reunião hoje para tratar sobre esse impasse. E aí a Caroline relatou a interlocutores que ouviu do Valdemar Costa Neto não ter espaço para a candidatura dela. Acontece que ela está bem cotada nas pesquisas para o Senado lá em Santa Catarina e está cogitando até mudar de partido. Ela disse que já tem convites de outras 6 legendas: o Avante, o Podemos, o PRD, o Novo, o MDB e o PSD. Ou seja, ela poderia até sair do PL e aí embolava de vez a disputa pelo Senado no campo da direita em Santa Catarina. E aí, Beto, uma eleição que parecia muito garantida para a direita em Santa Catarina, dividindo votos da direita, pode abrir um espaço para algum candidato. É difícil, porque Santa Catarina a presença da direita é muito forte, mas eventualmente alguém pode se aproveitar de uma divisão da direita. Queria te ouvir. Eu acho, como você bem observa, a direita em Santa Catarina conseguiu a hegemonia política nos últimos anos, então, de fato, é difícil a gente imaginar esse poder se deslocar em direção ao centro ou à esquerda. Agora, esse episódio eu acho que ele revela 2 grandes questões de ponto de saída, né? Eu acho que o primeiro seria a gente observar como, né, eu comentava antes, como a extrema-direita tem algumas táticas muito clássicas, como utilizar o ódio e o medo como operador político, a mentira como método. E agora, outra, acho que característica muito usual da extrema-direita é a misoginia. A gente viu, né, os ataques, sobretudo contra jornalistas mulheres, que o ex-presidente Bolsonaro fazia contumazmente, e a gente vê que isso não é privilégio dos adversários. Esse tipo de misoginia também acontece ao interior desse grupo, dessa agrupação política da extrema-direita brasileira. Então, como você comentava, a Carolina de Toni, mesmo estando muito bem nas pesquisas, ela fica sem a sua vaga, a princípio, porque o acordo entre os cavalheiros excluiu a mulher do pacto. Então, nesse sentido, Beto, ela e a Michele têm razão de apontar essa reclamação, porque chega a ser constrangedor. Até te complementando, Beto, é curioso, porque você tem, nesse caso, 2 mulheres, incluindo a Michele também, com altíssimo potencial político-eleitoral. Altíssimo. Né? Ninguém vai negar que a Michele Bolsonaro, é só ver as pesquisas. É só ver as pesquisas. Hoje mesmo saiu pesquisa do IDEA, a Michele Bolsonaro empata com Lula no segundo turno na margem de erro ali. Lula ganha, mas a Michele Bolsonaro aparece empatada na margem de erro. Quer dizer, e aí, de repente, essas 2 mulheres que têm potencial eleitoral são escanteadas pelo partido, né? É meio inexplicável isso.
Pois é, a minha hipótese, Mauro, é que só uma misoginia como um traço característico dessa agrupação política, dessa força política na sociedade brasileira poderia justificar. Então, por isso que eu fazia esse paralelo. A gente viu sempre o ex-presidente, a gente vê nas redes sociais, a gente que estuda, trabalha com rede social, como a misoginia foi uma coisa crescente nos últimos anos nas redes sociais e como estimulada pelos algoritmos. A gente vê o fenômeno dos jovens chamados incels, os celibatários involuntários, que né, cultivam uma ódio contra as mulheres. Então, assim, são fenômenos novos, recentes, muito preocupantes e que apontam para a gente um desafio muito grande no porvir. Essa questão rebate na política catarinense, deixando claro esse preconceito no caso da Caroline de Toni. Mas eu acho que tem também um segundo elemento, Mauro, que é a barafunda que o Bolsonaro fez na política catarinense. E aí seria para que os catarinenses pudessem se fazer ver, porque ele primeiro botou o filho de paraquedas. E aí começa o problema. Quando ele pega o Carlos Bolsonaro de vereador do Rio de Janeiro e fala, leva de avião e joga de paraquedas em Florianópolis e fala: catarinenses, engulam goela abaixo, o Carlos Bolsonaro é o candidato a senador em Santa Catarina. Né? Qual a identidade do Carlos Bolsonaro com o estado de Santa Catarina? Nenhuma. É uma imposição, sobretudo a agrupação de direita catarinense, as forças políticas de direita que estão hegemonizando, o governador, o vice-governador, tiveram que aceitar o Carlos. A partir daí, houve uma descomposição, uma barafunda, que humilha os políticos da direita catarinense e, inclusive, a própria população. Espero que haja algum tipo de reação, algum tipo de amor próprio e orgulho dos catarinenses para não permitir que seu estado seja tratado dessa maneira.